Pedir aos irmãos que se coloquem de pé pelo tempo suficiente para lermos este texto. Apocalipse capítulo 22, versículos de 1 a 5, é apenas uma fração, apenas uma parte da descrição desta revelação específica de João sobre o novo céu e a nova terra, sobre a nova Jerusalém, final, na verdade, desta sessão que começa no capítulo 21, versículo 1. Mas nós vamos nos concentrar no capítulo 22, versículo 1 ao 5, que diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem a luz do sol, ou nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Deus nos abençoe com a compreensão da sua palavra. Pode sentar nesse momento. Esse texto que nós lemos nos apresenta a cena final do enredo da salvação, o ponto culminante de toda a ação de Deus para a salvação do seu povo escolhido. Nós estamos então, meus irmãos, diante do final desse livro de Apocalipse. Apocalipse, que é o nome do livro, mas que também é o nome de um estilo literário, de um tipo de literatura, que nos fala de história, mas ao mesmo tempo nos fala de profecia, e que usa símbolos conhecidos dos seus leitores, especialmente do Antigo Testamento, no Pentateuco, especialmente Gênesis, nos profetas, especialmente Ezequiel, Daniel, Zacarias. 70% desse livro é composto exatamente dessas figuras de linguagem, desses símbolos que João conhecia muito bem e que os seus primeiros leitores entenderiam a mensagem que eles transmitiam. E ele faz isso para apresentar, nesse texto que lemos, uma revelação da glória futura, do reino supremo de Deus, do estado eterno, como na teologia se faz referência. Quando haverá, meus irmãos, segundo a mensagem de todo o livro, e especialmente dessa parte, uma restauração da criação de Deus. Guarde essa palavra, uma restauração da criação de Deus, através dessa expressão que nós podemos identificar não só no livro de Apocalipse, mas também em Isaías. Na verdade, em Apocalipse nós temos um eco de Isaías se referindo ao novo céu e nova terra. Este livro foi escrito, meus irmãos, para encorajar cristãos que estavam sendo perseguidos por judeus, perseguidos por romanos. A perseguição imperial já era uma realidade, muitos cristãos estavam sendo mortos, outros ficavam desanimados com isso e deixavam de permanecer, como nós vimos no contexto do Evangelho de João, das suas epístolas. Estamos falando de uma literatura joanina que inclui Apocalipse também. É o mesmo contexto. No final do primeiro século, os cristãos sendo perseguidos e muitos abandonando a fé, desanimados, precisando de respostas, não só para entenderem o que estava acontecendo, mas para terem essa convicção interior. É uma literatura que fala mais ao coração do que à mente, por isso que ela é simbólica, para que haja encorajamento, para que haja incentivo, para que haja fortalecimento na fé. Por isso que o livro começa, meus irmãos, falando exatamente que o fim já está posto, que já está determinada a vitória do Cordeiro. Vejam no capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus se revela a João na ilha de Patmos, através
de visões, através de uma revelação. O termo Apocalipse significa revelação. A revelação principal é exatamente essa: Ele é o Cristo vitorioso, Ele é o Alfa e o Ômega, o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Ele se apresenta como o Senhor da história, aquele que está conduzindo a história com o objetivo de salvação daquele que crê nele. Nós vemos nos versículos 17 e 18 desse mesmo capítulo 1: quando o vi, diz João, caí a seus pés como morto, porque ele pôs sobre mim a sua mão, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Mais uma referência ao Senhor Jesus como o Senhor da história. O 18 diz então: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Pensem, meus irmãos, como os cristãos receberam essa palavra do próprio Senhor Jesus, sabendo que seus irmãos, seus conhecidos, seus familiares, que haviam entregado a sua vida ao Senhor Jesus, estavam morrendo. E o próprio Senhor Jesus, através dessa carta, assim a gente pode também considerar Apocalipse como uma grande carta, ela finaliza inclusive assim, a consolação que é saber que o Senhor Jesus tem as chaves da morte e do inferno, o controle absoluto, a autoridade suprema está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É nesse contexto que o livro fala do estado eterno. Agora nós damos um salto para o capítulo 22. É claro que nós não teríamos como tratar de toda a simbologia do Apocalipse, de toda a mensagem, tanto para a história da igreja quanto para o futuro, mas aqui nós podemos, à luz desta revelação de que o Senhor Jesus é vitorioso, de que Ele venceu todos os impérios e que Ele já está numa posição de autoridade e de glória, é que nós podemos pensar então no estado eterno, que tem como figura a Nova Jerusalém, o novo céus e a nova terra. Mas para pensarmos no estado eterno, eu quero convidar os irmãos a desafiarem o senso comum. Nós estamos num culto onde dedicamos também o objetivo ao estudo da palavra. E o senso comum nos retrata um céu, meus irmãos, que não tem fundamentação bíblica para ser sustentado. Sabe aquele céu do desenho animado? Eu assisti muito desenho animado na infância. Tem alguns ganhos do desenho animado. Por exemplo, eu aprendi muita música clássica com desenho animado, porque a trilha sonora do desenho animado é música clássica. Então, está aí uma coisa boa. Mas, enfim, muita violência, muita trapaça, principalmente um senhor chamado Pica-Pau. Mas, com relação à descrição do céu, eles erram teologicamente, mas erram feio. Porque o que é o céu do desenho animado, meus irmãos? O céu é da altura das nuvens, né? Primeiro que o céu, para eles, é céu físico mesmo. E lá, normalmente tem ou um gigante que guarda uma galinha dos ovos de ouro, ou então tem um anjinho lá que lança flecha, ou então dá algum benefício em troca de algo que foi feito na terra. E a imagem do céu que a gente vê popularmente, é difícil rastrear para saber exatamente a origem disso, mas a gente já pode supor que durante a Idade Média, pela falta de acesso à palavra de Deus, muitas imagens distorcidas do céu e do inferno foram criadas. Então a gente pode atribuir como uma das causas principais a falta de acesso mesmo ao estudo da palavra de Deus. Então, essa ideia de que o céu é da altura das nuvens, de que lá você tem anjos que estão cantando, e você tem aquele marasmo, não se faz nada, não se produz nada, e aí a gente ouve na igreja, por exemplo, irmãos da área de música, né? Um ministro de música da primeira igreja onde eu pastoreei, ele dizia o seguinte: olha, o pastor lidera a igreja aqui na terra, mas o ministério pastoral vai encerrar, só vai continuar o ministério de música. Então o único ministério que vai continuar no céu é o ministério de música.
Tudo bem, mas não precisa errar teologicamente para defender o ministério de música. Ele é muito importante, ele não precisa dessa defesa que não tem fundamentação bíblica, porque não haverá só um ministério no céu, o ministério de música. Nós não vamos para o céu só para cantar no coral celestial, meus irmãos. Nós vamos para o céu para servir a Deus, e esse texto nos mostra isso. Então eu quero desafiar o senso comum, e peço que você me acompanhe, fazendo uma comparação entre o novo corpo que nós vamos receber na ressurreição e o novo céu e a nova terra, porque nós podemos fazer essa comparação. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, depois nós voltamos para o Apocalipse, mas é importante você passar por esse desafio da própria palavra de Deus. Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, está falando sobre ressurreição, a ressurreição de Cristo e a ressurreição com Cristo daqueles que são salvos. Por exemplo, no capítulo 15, versículo 42, ele diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Ele está falando da comparação que se pode fazer entre o corpo da ressurreição e a natureza. E aí no versículo 42 ele diz: semeia-se o corpo da corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Guarda essa expressão. É espiritual? É, mas é corpo também. É corpo espiritual. Então, no novo céu, na nova terra, haverá corpo. É um corpo espiritual, é um corpo que não estará mais contaminado, corrompido pelo pecado, mas é corpo. A partir daí você começa a imaginar que essa nova terra vai guardar alguma semelhança com a terra que Deus criou, na qual nós estamos. Quando nós pensamos em uma nova terra e um novo céu, com certeza você imagina: não, mas isso aqui tudo vai ser destruído pelo fogo. Assim como nos tempos de Noé, é isso que diz a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, assim como no tempo de Noé, tudo foi destruído por água, haverá uma destruição não mais por água, mas por fogo. E acompanhe na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10 em diante: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, dia de juízo, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, mais uma vez a palavra desfeito, e os elementos, mais uma vez a palavra elementos, abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa palavra elementos nos remete à ideia de que, de fato, haverá no juízo de Deus sobre esta terra o fogo que desfará a estrutura atual, mas não a extinguirá. Assim como o nosso corpo será transformado e nele não haverá mais pecado, a nova terra será transformada. Nela não entrará pecado, mas ela guardará uma relação com esta que nós estamos vivendo. Teremos um novo corpo, teremos uma nova terra. Vamos voltar para Romanos capítulo 8, texto que nós lemos hoje durante o culto. E os irmãos verão que no versículo 21 do capítulo 8 que nós lemos, o apóstolo Paulo usa uma palavra muito importante. Ele diz: na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, haverá juízo de Deus? Sim.
mas haverá juízo para a redenção da terra, porque a terra está gemendo, clamando pela manifestação dos filhos de Deus, aguardando a nossa ressurreição, a volta de Cristo, para que ela seja transformada. Dessa forma, meus irmãos, nós queremos voltar para Apocalipse, e quando os irmãos lerem no texto que nós estamos usando como base, expressões como o rio, como a árvore, como as folhas, como os meses, como a praça, quando vocês identificarem esses elementos, saibam então que há uma relação com tudo isso que nós experimentamos hoje aqui. Não será a mesma, mas será uma terra renovada, um novo céu. Porque essa expressão, novo céu e nova terra, tem um sentido redentivo, não de destruição. Não é que tudo que Deus fez será desfeito. Desfazer aqui, em Pedro, capítulo 3, significa desestruturar para reestruturar. Se a Bíblia pudesse usar a linguagem da química, por exemplo, ela não diria terra, ela não diria céu, ela não diria astros, ela não diria as pedras preciosas que são citadas no capítulo 21, ela diria os elementos químicos. E a ideia, quando nós estudamos, por exemplo, o apóstolo Pedro, que fala de juízo, é que a estrutura será refeita, mas os elementos serão os mesmos. Assim como o novo corpo, o corpo da ressurreição, por exemplo, não adoecerá, na terra não haverá nenhum tipo de maldição, nenhum tipo de consequência do pecado, porque a estrutura será diferente. Se nós pudéssemos usar uma linguagem da química e da física, nós poderíamos dizer isso. Eu não sou especialista, a Bíblia não usa essa linguagem, ela fala através de símbolos. Agora vamos voltar para Apocalipse 22, para nós entendermos que João está falando aqui de uma realidade. João está falando aqui de algo real. Não é apenas uma mensagem para consolação, usando poesia, para que o coração daqueles que estavam sendo perseguidos pudesse pelo menos ter mais energia para resistir. Não, ele está falando de uma realidade futura, que deveria ser a fonte da esperança de quem estava morrendo, por exemplo, de quem estava perdendo seus familiares. Por isso, meus irmãos, nós entendemos que toda vez que a Bíblia se refere ao futuro glorioso, baseado no poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e que criará novo céu e nova terra, ele está falando de uma realidade. Agora, como nós não conseguimos explicar totalmente isso, João lança a mão de símbolos que eram conhecidos pelos seus leitores para falar desta realidade. E a mensagem principal que nós temos aprendido nesta série é que a nossa satisfação em Deus também está fundamentada na esperança de que nós temos um futuro eterno com Deus. E esse futuro é um futuro de glória. E que esta é uma realidade que está no ponto final da história, mas o Senhor Jesus já está lá, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir. Então nós estamos falando de uma realidade. Quando falamos de céu, quando falamos dessa nova vida que está reservada para nós, estamos falando de algo real. Veja o que C.S. Lewis disse sobre pensar o céu, sobre investir tempo para meditar sobre essa realidade. Ele disse assim: se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram por este mundo presente foram precisamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir. A partir do momento em que os cristãos pararam de pensar com frequência no outro mundo, eles se tornaram ineficazes neste. Importa pensarmos neste mundo vindouro, neste futuro glorioso, para que nós possamos fazer diferença neste mundo presente. E esta esperança, meus irmãos, em primeiro lugar, ela está baseada exatamente na certeza de que nós teremos uma vida sem escassez, sem falta,
sem privação, sem a retenção de nenhuma necessidade ou de nada que nós necessitemos. Vejam que o texto que nós lemos começa falando do rio da água da vida. A ideia de rio é a ideia exatamente de abundância. Você é privilegiado por morar em Divinópolis e por se acostumar a atravessar rios. Nós temos até mais de um, pontes, porque há uma abundância de água em nosso país. Minas Gerais, por exemplo, é considerada a caixa d'água do Brasil. Mas pense quem vive no deserto e quem sofre com a privação da água. Quando se usa a expressão rio, nós estamos falando de abundância. Esse rio está associado com uma árvore. O texto fala da árvore da vida. Os irmãos automaticamente se remetem a Gênesis. Gênesis no capítulo 2, quando fala do Éden, quando fala da abundância de água e quando fala também de toda sorte de árvore frutífera que Deus fez, e dentre elas a árvore da vida, no capítulo 2, como o pastor Igor nos trouxe essa mensagem. Esta árvore está no centro da cidade, ela está numa praça, algumas traduções trazem a rua principal, outras trazem a praça. E aqui, meus irmãos, nós começamos a perceber que existe um plano de Deus em curso na história de restauração da vida para que nós possamos desfrutá-la plenamente. A ideia é, os elementos são os mesmos, mas nós, por conta do pecado, da separação de Deus, não conseguimos desfrutar. E além disso, além da destruição da nossa própria vida e do próximo, nós também destruímos a natureza. Porque aqui os irmãos estão percebendo aquilo que Luiz Saião, por exemplo, chama de Éden urbanizado. É um Éden com os elementos que estão lá em Gênesis, o rio, a árvore, mas existe uma cidade, existe uma praça. E por que isso é significativo? Porque nós estamos diante então da Nova Jerusalém como a redenção da cidade. O que é a cidade na história da salvação, na história bíblica? A cidade é o símbolo da autonomia do ser humano em oposição a Deus. Quem foi que primeiro criou uma cidade? Capítulo 4 de Gênesis, Caim. Onde a humanidade sem Deus chegou? Capítulo 11 de Gênesis, Babel, uma cidade na qual foi construída uma torre com o propósito de alcançar a morada de Deus. A ideia era destronar Deus. Tal foi o ponto de degeneração a que o ser humano chegou. Então a cidade que representa o pecado, a rebeldia contra Deus, agora é redimida, porque nessa nova terra e nesse novo céu, nós teremos cidade. Agora o fazer humano, agora os investimentos do ser humano, a criatividade do ser humano, tudo aquilo que o ser humano pode fazer com os recursos que recebeu de Deus, não estão invalidados, não foram extintos, podem ser usados, mas de uma forma redimida, ou seja, para o propósito original do ser humano, que é glorificar a Deus. Nós aprendemos então, meus irmãos, que a vida abundante, que é a nossa esperança e que nos satisfaz hoje, por antecipação, é a certeza de que nós seremos transformados, mas que este mundo também será transformado, e que nós estaremos em harmonia também com a natureza, ou seja, o nosso pecado não mais será uma barreira nos nossos relacionamentos, nem na nossa relação com a criação. Esta vida abundante não pode ser desfrutada por aquele que ainda não tem o Espírito Santo, que não foi salvo, e nem pode ser desfrutada plenamente por aquele que não experimentou a ressurreição. Por isso nós aguardamos a ressurreição do Senhor, para que possamos entrar nesta nova vida, aí sim uma vida abundante, uma vida sem limitações, sem restrições. É um rio de água viva, de água da vida, é a árvore da vida que está no meio da praça. Nós aprendemos, meus irmãos, com isso, que os nossos desejos pessoais,
não são necessariamente o problema. Possuir bens materiais não são necessariamente o problema. Os nossos projetos pessoais não são necessariamente o problema. A questão é, qual a nossa relação com eles? Nós estamos buscando em nossos desejos pessoais, em nossos projetos, a nossa satisfação? Quando nós comparamos com a vida futura, com a glória que está por vir, não haverá lugar nessa vida com Deus, de plena comunhão com Deus, retratada pelos símbolos que o Apocalipse nos traz, para o egoísmo. Então nós precisamos manter uma postura crítica diante dos nossos desejos, diante do consumo, diante do uso que pode ser feito dos bens materiais, mas sempre uma postura crítica. Eu estou investindo em imóveis, ou na bolsa de valores, ou guardando na poupança, com que propósito? Porque eu sou mordomo da criação de Deus, dos recursos que Deus me deu, porque Deus me deu inteligência e capacidade para administrar, e eu tenho que ser responsável, inclusive para fazer o bem a quem precisa, ou pelo menos para não precisar pedir e ocupar o lugar de outro que precisa mais do que eu. Preciso ser responsável? Sim, não há problema nenhum. Mas existe um apego no meu coração naquele projeto que eu considero como sendo a razão da minha realização pessoal, ou no bem material que eu adquiri, que no fundo, ao deitar a cabeça no travesseiro, eu me sinto seguro, porque possuo. Se nós estamos com a nossa esperança fundamentada na glória, e nós estamos satisfeitos na vida que Deus nos dará, sem restrições, sem falta, nós não podemos nos apegar aqui, enquanto estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, a nada deste mundo. Precisamos manter uma postura crítica e uma postura de relativização de tudo que nós fazemos. Trabalhamos? Sim, trabalhamos, mas essa não é a fonte. Deixa Deus guiar. Se há alguma mudança para experimentar, eu converso com alguns irmãos que perguntam, por exemplo, pastor, como é essa questão de saber a vontade de Deus sobre a vida profissional? Porque no mundo, a vontade é uma só, é trabalhar para ganhar dinheiro. Esse é o objetivo. Mas será que a vontade de Deus é apenas para que você acumule dinheiro? Então nós vamos aprendendo, meus irmãos, que esse futuro de uma vida abundante, que está prometido na palavra de Deus, está reservado para nós, no novo céu e na nova terra, que serão criados na volta do Senhor Jesus, deve nos fazer criticar e relativizar a nossa vida terrena. Mas nós precisamos também pensar no campo da moral. Precisamos pensar também no campo do comportamento, do nosso procedimento nesse mundo. Não apenas criticar o consumismo, não apenas criticar a futilidade da cultura do nosso tempo, mas encarar seriamente os problemas morais que estão diante de nós. Por quê? Porque o texto está nos dizendo, meus irmãos, que nesta terra, versículo 3, que será criada pelo Senhor, neste novo céu, não haverá qualquer maldição. E a maldição, nós sabemos, quando lembramos de Gênesis capítulo 3, entrou exatamente em consequência do pecado. Não haverá maldição, porque não haverá pecado. Se você recua para a descrição da Nova Jerusalém, no capítulo 21, você verá, por exemplo, no versículo 27, nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O que nós entendemos então, meus irmãos, que a nossa fonte de esperança é esse futuro glorioso que está sendo reservado pelo Senhor, mas isso tem uma implicação sobre a nossa vida hoje, porque nós não podemos tolerar o pecado no nosso procedimento, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós não vamos praticar hoje aquilo que já está determinado pela palavra de Deus, não entrará na Jerusalém celestial. Ou seja, nós precisamos adequar a nossa vida ao padrão estabelecido por Deus. Você lembra da oração de Jesus, que nós conhecemos popularmente como Pai Nosso?
O que é que Jesus disse? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você percebe a conexão que Jesus faz entre o céu e a terra? Entre a vontade de Deus? Como é que você quer fazer a vontade de Deus no céu? No sentido futuro, se você não está comprometido em fazer a vontade de Deus aqui na terra. Vejam outra expressão muito importante nesse versículo 3. Não haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Parece até uma redundância, mas a ideia aqui é que os servos, que aqui são escravos, adorarão a Deus. A palavra aqui usada é para adoradores. É uma expressão que nos remete ao ensino do apóstolo Paulo em Romanos 12, quando diz que nós devemos apresentar os nossos corpos, ou apresentar-nos por inteiro diante de Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, um culto consciente, um culto coerente, que não é apenas este culto, o culto coletivo, mas é o culto da sua vida o tempo inteiro. Meus irmãos, nós precisamos ter uma postura ética, uma postura moral que faça diferença nesse mundo, porque nós não somos deste mundo. Apesar de termos sido enviados pelo Senhor a este mundo e de sermos preservados por Ele, nós não somos desse mundo. O nosso padrão moral não pode ser o mesmo. O salvo não poderá pecar no céu. E isso será uma libertação do cativeiro do qual nós estamos presos. Mas agora, nesse dia, você também tem acesso ao Espírito Santo, que capacita você a não pecar. E você não pode dizer que Deus lhe tentou de uma maneira que foi inevitável pecar, porque a tentação a que Deus permite que você se submeta tem um limite, até onde você possa suportar. E o apóstolo Paulo ainda diz que ele sempre dá a saída para que você possa encontrar um caminho reto, um caminho de justiça. Nós entendemos, meus irmãos, que no céu não haverá maldição, porque lá não haverá pecado. Aqui nós estamos ainda numa terra que sofre a maldição do pecado dos nossos primeiros pais. Maldita será a terra por tua causa. Mas nós já recebemos as primícias, já recebemos o selo do Espírito Santo, já recebemos o penhor desta herança que está reservada para nós na glória. É por isso que podemos viver satisfeitos nessa esperança. Já temos o Espírito Santo que nos guia, que nos ensina em todas as coisas, e podemos ter uma postura diferente. Como tem sido a sua relação com o pecado? Vamos recorrer às próprias palavras de João, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você caiu, você tem a garantia do perdão de Deus mediante a graça de Jesus. Ele, com a sua justiça, Ele é o justo, que pode propiciar o seu pecado, que pode cobrir o seu pecado. Por isso João diz no capítulo 2, não peque, não peque. Mas se pecardes, tendes um advogado, tudo bem. Mas a questão é a sua atitude diante do pecado. Veja o capítulo 3. O capítulo 3, versículo 9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Como é que eu quero viver no céu, onde o pecado não vai entrar, se a prática do pecado aqui não me incomoda, não me causa aversão? Tanto faz. Ainda nesta epístola, João nos diz que nós precisamos buscar a prática da justiça. Capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Você é nascido de Deus, então você foi capacitado para praticar a justiça. Deseje isso,
Busque isso. Você quer viver no novo céu, na nova terra? A sua satisfação está nessa esperança da glória futura? Isso tem um impacto hoje na sua vida. Qual tem sido a sua relação com o pecado? Qual tem sido o seu compromisso em praticar a vontade de Deus? Pelo menos aquilo que você sabe. Alguém já disse que, se pudesse resumir como será o estilo de vida no novo céu e na nova terra, resumir ao máximo, diria apenas o seguinte: lá é um lugar onde o grande mandamento é cumprido totalmente. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás ao próximo como a ti mesmo. O que é o novo céu e a nova terra? É o lugar onde a vontade de Deus é cumprida, sem restrição, sem resistência, sem oposição. Mas, meus irmãos, aquele que não conhece a Cristo, aquele que não tem o Espírito Santo, precisa de sinais, precisa de uma amostra, precisa visualizar na vida do povo de Deus essa esperança. Essa esperança não é apenas uma transferência da nossa expectativa para o além. Não, essa esperança interfere na nossa vida hoje. Se eu sei que lá não haverá maldição, porque não há pecado, então eu vivo hoje numa luta constante contra o pecado. Posso cair? Posso. Se eu pecar, confesso, deixo, creio na justiça de Deus, alcanço misericórdia do Senhor, mas eu não vou me contentar num estilo de vida que seja o mesmo daquele que não tem a Cristo. Nós caminhamos para concluir pensando ainda, meus irmãos, no que há de mais importante no novo céu e na nova terra. Nós não podemos explicar totalmente como será. Devemos aguardar a ressurreição na volta do nosso Senhor Jesus. Após o juízo, nós entraremos nesse estado eterno, preparado para os salvos. Mas algo de central, de principal, está sendo descrito aqui. Qual deve ser a nossa maior expectativa? Por que que a nossa satisfação está nessa esperança da glória? É porque lá, meus irmãos, nós teremos o privilégio de desfrutar de uma comunhão perfeita com Deus. Se você me perguntar o que é uma comunhão perfeita com Deus, eu não sei. Eu não sei nem descrever o que é. Eu só sei uma coisa: eu vivo, como Paulo disse, uma crise. Romanos capítulo 7, aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. E uma coisa eu sei, Fabiano, da parte de Deus, eu tenho tudo. Ele me oferece tudo, todo o amor, todo o perdão, toda a justiça, toda a virtude, tudo, sem restrição. Hoje, aqui e agora, eu recebo tudo, porque o Senhor Jesus já é vitorioso, e eu tenho comunhão com Ele hoje. Mas da minha parte, porque ainda não experimentei a transformação que só acontecerá na ressurreição, eu não consigo cooperar, eu não consigo corresponder, eu não consigo cumprir a minha parte. A minha parte não vai fazer diferença na minha salvação, porque se tivesse alguma contribuição, eu estaria perdido. Mas a minha parte, Ana Maria, uma outra Ana Maria separada, porque aquela é Ana Maria junto, Ana Maria Barreto. A minha parte vai fazer diferença na sua vida. A minha parte vai fazer diferença nesse mundo. A minha parte vai fazer diferença porque as pessoas precisam enxergar em mim. E eu falho nisso, eu tropeço, eu caio. Mesmo tendo acesso ao amor de Deus plenamente, eu não consigo amar sem parar. Mesmo tendo acesso ao perdão de Deus, eu não consigo perdoar da mesma forma. Mas, meus irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho esperança de que um dia eu desfrutarei de uma comunhão sem barreiras com Deus, uma comunhão perfeita. Não sei como será essa nova terra, esse novo céu, mas uma coisa eu sei: lá não haverá barreira para que eu conheça a Deus mais plenamente, para que eu possa experimentar a virtude. Hoje, quando eu oro diante do Senhor e peço ao Senhor: Senhor, me dá fé, esperança e amor, me dá coragem, me dá sabedoria, me dá moderação, me dá paciência.
E eu oro durante algum momento da manhã, meus irmãos, não chega nem meio-dia, e eu já estou precisando pedir de novo ao Senhor, me dá mais, porque eu preciso de sabedoria. Não durou nem até 11h59, quando chega meio-dia eu já estou precisando de novo, porque eu sou fraco, porque eu não consigo me sustentar em pé. Esse livro começa com João caindo aos pés do Senhor Jesus. E se não fosse o Senhor Jesus, meus irmãos, para fazer conosco como fez com João, dizendo não temas, e levantando do chão, nós continuaríamos prostrados. Mas uma coisa eu sei, versículo 4 me diz que eu contemplarei a face do Senhor. E o que há de mais significativo na esperança da glória em toda a palavra de Deus é exatamente isso. Nós poderíamos aqui agora dedicar um tempo para lembrar de Moisés. Mesmo Moisés não foi capaz de ver a face de Deus. O Senhor Jesus revelou a glória de Deus, mas o mundo era esse mundo que nós estamos vivendo, marcado pelo pecado, no cativeiro da corrupção, e não pôde conhecer plenamente ao Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto diz, meus irmãos, que nós contemplaremos a face do Senhor. O Senhor quer se revelar a nós hoje. Inclusive, a bênção que nós recitamos aqui, por exemplo, para uma criança, ou para um casal, ou para uma família, a bênção dos filhos de Arão, a bênção sobre os filhos de Israel, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Durante toda a história do povo de Israel, eles confiaram que o resplendor da face de Deus é que abençoava o povo, que protegia o povo durante a tribulação. E meus irmãos, o texto diz que no novo céu, na nova terra, no estado eterno, nós contemplaremos a face do Senhor. E além disso, o texto diz que o seu nome será colocado em nossa fronte, e na sua fronte está o nome dele. O que significa isso? Uma identificação de propriedade, de posse, uma identificação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa reflexão é a seguinte: se esta é a esperança da glória para o estado eterno, pelos séculos dos séculos, como encerra esse texto que nós lemos, nós desejamos isso? Nós temos desejado isso hoje? Essa de fato é a nossa busca? É o nosso maior interesse? John Piper escreveu isso de uma forma muito contundente. Eu sempre guardo essa citação desse pastor batista. Ele disse assim: a pergunta crucial para a nossa geração e para todas as demais é essa: se você pudesse ter o paraíso sem doenças e com todos os amigos que já teve na terra e todas as comidas das quais gosta e todas as atividades de lazer que aprecia e todos os prazeres físicos que experimentou e nenhum conflito humano ou desastre natural, que descrição do paraíso, meus irmãos, que descrição do novo céu e da nova terra. Aí ele diz: você então se satisfaria com tudo isso caso Cristo não estivesse nesse projeto? De modo que, para nós, o resumo, o suficiente, o que nós precisamos saber é que no novo céu, na nova terra, nós estaremos face a face com Deus. Eu creio, não é consenso, mas eu creio que na face de Jesus eu verei o Pai e o Espírito Santo. Na face de Jesus verei a Trindade eterna. E nós finalizamos com algumas perguntas para a nossa reflexão. A primeira é: eu estou de fato satisfeito nessa esperança? Eu sou capaz de relativizar e de manter uma mentalidade crítica diante do mundo, do que ele me oferece?
a divina expor me seduz como uma possibilidade de satisfação? Eu precisaria de um evento como esse, por exemplo, para encontrar satisfação? Eu tenho confiança e alegria no meu relacionamento com Deus? Eu estou desfrutando disso? Quando nós cantamos Hosana, Hosana nas alturas, isso traz alento à nossa alma. Você tem desfrutado disso? Eu estou perseverando em obedecer ao propósito de Deus em minha vida? Qual tem sido a minha relação com o pecado? Porque, meus irmãos, o que está prometido aqui será cumprido. Esta é uma realidade que nós viveremos na presença do nosso Deus. Por isso, devemos viver hoje de uma maneira que seja coerente com essa esperança que a palavra de Deus nos garante. Vamos orar nesse instante?